Senhora Presidente dos Trabalhos desta sessão, nobre deputada Rosane Félix, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ocupo a tribuna porque nós temos que dar respostas para a sociedade lá fora, que aqui dentro nós cumprimos a nossa função de fiscalização das ações do Executivo e também das ações daquele que está à frente do Executivo, no caso o governador. E eu estou falando isto porque em entrevista ao jornalista Sidney Rezende, na sua coluna Informe do Dia, de domingo, do dia 16 de fevereiro, o governador, questionado do porquê da demora de tratar e resolver o problema da SEDAI, ele disse que isto não estava acontecendo. Ele disse o seguinte: fui juiz por 17 anos, você pode dar decisão de prisão em 5 minutos ou em 5 dias. Só que a diferença é que em 5 minutos você pode prender a pessoa errada. Em 5 dias, a diferença é que você tem uma chance maior de prender a pessoa certa. Ou seja, ainda ficou nas hipóteses. E nós sabemos perfeitamente, e aí ele diz que não podia de forma alguma em relação ao problema da SEDAI, que afligia e continua afligindo toda a população do estado do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana. Quer dizer, então ele simplesmente diz que é isso daí, ele resolveu de acordo com o tempo que era exigido para apresentar a solução. Nós sabemos que não é verdade isto daí, nós sabemos que daí são declarações dadas de acordo com o modelo aí que existe hoje nas comunicações de pós-verdade. Quer dizer, ou seja, diz aquilo que é sem ser aquilo que realmente de fato é. Então, querer empurrar de goela abaixo exatamente uma decisão tardia, uma decisão que demonstra exatamente por parte do governador, demonstrou e continua demonstrando, porque ainda não foi resolvido o problema, né? Um dos maiores desastres desde quando houve exatamente a fusão dos estados do Rio de Janeiro e Guanabara, ocorrida em 1975, nunca tinha havido um problema tão sério em relação à distribuição da água, fazer com que a água chegasse de fato à casa das pessoas da maneira como está acontecendo atualmente. E aí o que significa isso? Eu sempre falei, não adianta, por detrás de tudo isso daí, ou seja, como eu sempre falo, debaixo desse angu tem muito caroço. Então hoje o governador, que quando candidato dizia de forma clara ser contra a privatização da SEDAI, eleito governador, continuou afirmando que era contra a privatização da SEDAI, de repente ele vira favorável à privatização da SEDAI. E nós sabemos que isso daí faz parte de todo o movimento que tem como finalidade exatamente a privatização da SEDAI. Para que você tenha como justificativa necessidades para a privatização da SEDAI, a primeira coisa que você faz como governante é exatamente tentar sucatear a empresa. A empresa da SEDAI é uma empresa que apresenta lucros. Como é que uma empresa que apresenta lucros, o Estado pode simplesmente desconsiderá-la como importante e fundamental exatamente para a administração do Estado? Para vocês terem noção, o lucro em 2019
mais de 940 milhões, isto apenas no terceiro trimestre de 2019. Ou seja, um aumento de 235,5% em relação ao ano 2018. Então, esta empresa, ela é imprescindível, inclusive economicamente, para o equilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro. É imprescindível. E aí, o que ele faz? Simplesmente, ele estabelece, ou ele, ou quem estava lá, que era exatamente quem administrava, que era o ex-presidente Hélio Cabral. Ora, o que faz? Demite 54 funcionários. 54 funcionários que tinham 25 a 40 anos de casa. Sabe o que significa isto em termos de engenharia? Sabe o que significa isso em termos de administração? De uma atividade fundamental para a população da cidade, para a população do Estado. Significa esta empresa que vinha prestando e que vem prestando ainda serviços inestimáveis com o abastecimento da água, fazendo chegar a água potável nas suas casas, com a responsabilidade de administrar o esgotamento sanitário, com também a administração de fazer tudo o que for possível e impossível no sentido de garantir como uma empresa lucrativa, apesar de tudo, inclusive fazendo a água chegar nas áreas onde o que se cobrava pela água não significava de forma alguma a cobertura necessária por aquilo que tinha sido gasto para a água chegar até lá eles. Então, ou seja, ele disse uma porção de coisas e que não é verdade. Ele simplesmente devia reconhecer que aquele que ele colocou como presidente da SEDAI, que foi o senhor Hélio Cabral, não tinha talvez preparo, não tinha talvez condições de ser administrador da empresa. Ou se tinha, provavelmente estaria comprometido com outros interesses que não os interesses da população da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Porque quando você demite servidores da empresa que tem 25, 30, 40 anos de casa, você significa estar destruindo a memória técnica, que é fundamental para o sucesso de qualquer empresa de engenharia no exercício nas atividades de suas atribuições. Então, é isso daí. A gente vê um verdadeiro descalabro. O governo do Estado do Rio de Janeiro, na contramão de tudo aquilo que está acontecendo no mundo inteiro. Vários países aí que já tiveram as suas empresas de água privatizadas, teve que refazer esse procedimento e trazer para a administração do Estado exatamente a política pública do abastecimento da água à população da cidade e, no nosso caso, do Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que você começa a fazer? Primeiro, desmonte da empresa SEDAI. Segundo, desqualificação dos seus engenheiros, da sua equipe técnica, dos seus trabalhadores. Terceiro, queima, destruição da memória técnica da empresa. Quinto, desconhecer a empresa que dá lucro e lucro bastante expressivo para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E agora, como é que você deixa de levar em consideração tudo isso e começa a justificar como necessário para resolver e dar solução ao problema exatamente a privatização da empresa SEDAI? Por detrás de Xangu realmente tem, ou debaixo de Xangu tem muito siri e siri gordo. Essa que é a verdade, essa que é a verdade.
Quer dizer, países no mundo inteiro que tiveram suas empresas de abastecimento de água privatizadas, hoje, no reconhecimento de que realmente isto não funcionou como deveria funcionar, então começaram a voltar atrás. E nós que temos aí uma empresa lucrativa, uma empresa séria, uma empresa que está dando conta do seu recado, com um pessoal altamente qualificado, quer dizer, se desmonta essa empresa, provavelmente para justificar exatamente isto, que significa oferecer para a sociedade que a única resposta que pode ser dada de forma efetiva e eficaz é exatamente a privatização dessa empresa. Nós não podemos de forma alguma admitir, lamentamos profundamente que o governador levou 50 dias para começar a tomar providência. Não 5 minutos ou 5 dias, levou 50 dias e a água ainda continua do mesmo jeito, com a turbidez complicada, com o cheiro complicado, ou seja, não é aquela água que merece ser bebida exatamente pela população da cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de deixar essas considerações aqui para desdizer que aquilo que foi dito na entrevista pelo governador Wilson Witzel não corresponde de forma alguma à verdade dos fatos e dos acontecimentos. Esta a realidade nua e crua. Obrigada, deputado Eliomar Coelho. Próximo orador inscrito, Vossa Excelência, deputado Paulo Teixeira. Deputada Mônica Francisco, desculpem. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidenta. Bom, já fiz referência à sua pessoa nesse lugar, a importância das mulheres no parlamento, lugar onde nós devemos cada vez mais ocupar e ampliá-lo para que outras mulheres também o ocupem. Mas eu quero dirigir meu boa tarde a Vossa Excelência, a quem nos ouve e assiste pela TV Alerj, pelas redes sociais, aos deputados aqui presentes que farão fala em seguida, e usar a tribuna nessa tarde para fazer referência, a despeito do silêncio que nos causa certa estranheza, do silêncio de grande parte da imprensa em relação à greve já ampliada dos petroleiros no Brasil. Nós temos hoje o que já podemos chamar da maior greve depois da greve de 1995, ou seja, a última grande greve, a última grande paralisação dos petroleiros dessa categoria tão aguerrida, que vem lutando não só pelos seus postos de trabalho, pelo não sucateamento da Petrobras, a maior empresa do Brasil, mas defendendo o povo brasileiro, defendendo a classe trabalhadora, hoje expropriada dos seus direitos, vide a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o processo de desmonte e sucateamento das empresas nacionais, das estatais. Haja vista a fala do deputado Eliomar Coelho, que me antecedeu e falou muito bem, né, dessa sanha privatista, da sanha, né, privatista e que avança no processo de desmonte e sucateamento das nossas empresas estatais. Então, fazer menção na tribuna à greve dos petroleiros e petroleiras é ecoar a voz de trabalhadores e trabalhadoras que vem há 18 dias fazendo o Brasil prestar atenção, mobilizando diversas outras categorias, entidades, organizações, movimento civil, a sociedade civil organizada, em relação ao processo de destruição da Petrobras. Hoje, em números, a Petrobras já avança na sua paralisação em 13 estados. Isso não é menor, por isso nos causa estranhamento o silêncio de grande parte da imprensa e, claro, o tema da SEDAI vem ocupando essa casa, a discussão sobre a CPI, nós assinamos
né, essa CPI para que ela seja instaurada, mas há um silêncio nessa casa em relação à greve dos petroleiros, a vigília que a categoria vem fazendo há 18 dias em frente ao edifício sede da Petrobras, localizado no centro da cidade, no coração comercial, no centro financeiro da cidade do Rio de Janeiro. E esse silêncio na imprensa e aqui nessa Casa Legislativa nos causa espécie. Já são 13 estados, presidenta, são cerca de 121 unidades, são 36 bases, há uma paralisação generalizada, mais de 20 mil funcionários paralisados, ou seja, isso impacta diretamente na nossa vida. A destruição da Petrobras, o sucateamento e a precarização da Petrobras, a insistência em que haja a exportação do óleo cru, veja, e a importação de gás natural, gás de cozinha, diesel, isso impacta diretamente na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso encarece o combustível. Hoje a gente tem o maior número de desempregados do Brasil está no estado do Rio de Janeiro. São 70%. A gente tem uma grande parte da categoria dos trabalhadores trabalhadores e trabalhadoras que perderam os seus empregos dirigindo para Uber, né? E tem um impacto na sua vida por conta do aumento do combustível a R$ 4,55. Isso impacta diretamente na compra do gás de cozinha, que varia entre 70 a 100 reais. Um trabalhador e uma trabalhadora que ganha pouco mais de um salário mínimo tem um impacto muito grande ao comprar um gás de cozinha a 100 reais. Ainda mais nesse contexto em que você tem que ferver água, a gente já vem falando disso aqui. Então, a importância da gente trazer esse tema e discuti-lo na tribuna dessa casa, provocando os deputados e deputadas a olhar, fazer menção e dar visibilidade a essa paralisação, não é somente em defesa de uma empresa, mas em defesa da maior empresa que impacta na balança comercial desse país. Não é possível que essa casa vire as costas, não é possível que haja um silêncio generalizado em relação a essa categoria e à greve dos petroleiros e petroleiras. Veja, é um impacto direto. Já é de largo saber, a imprensa vem noticiando, a gente já falou disso aqui também, o aumento das queimaduras por álcool e querosene, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar gás de cozinha. As pessoas estão voltando a cozinhar com álcool e querosene e outras substâncias. Veja, isso é aterrador, presidenta. Isso não é um tema menor. Isso impacta no sistema de saúde. Isso impacta na vida real de uma classe trabalhadora que é majoritariamente feminina, é negra, é jovem, mora nas piores condições, vem bebendo água contaminada, vem sendo alvo de uma violência sistematizada. Ou seja, falar da Petrobras, falar da greve dos petroleiros é a defesa da vida cotidiana, da possibilidade de acessar o que é mais básico em cada domicílio no Brasil, que é o gás de cozinha, que é o botijão de gás, que a maioria das famílias utiliza. Então, quando nós subimos a essa tribuna para fazer essa defesa, para falar de uma empresa que prioriza o lucro dos acionistas em detrimento da garantia de um preço justo, nós estamos aqui dizendo que o gás de cozinha, os petroleiros e petroleiras vem fazendo uma movimentação muito interessante, que é vender o botijão de gás a R$ 24. Veja, para mostrar que é possível se praticar um preço justo, desde que se
estabeleça como prioridade da empresa a garantia do equilíbrio da balança comercial, o equilíbrio nos preços que chegam para a população. Então, defender a Petrobras é garantir o desenvolvimento, E quando a gente fala da Petrobras, presidenta, ela está situada na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que vem enfrentando uma das maiores crises econômicas e fiscais. Então, trazer esse tema para essa tribuna e provocar os deputados e deputadas a olharem para esse tema com mais carinho, trazer esse tema para discussão em plenário, provocar essa casa a cerrar fileiras, né? É até uma fala ousada, já que nós temos aqui muitos companheiros que defendem o tema da privatização, e a gente entende que uma empresa como a Petrobras deve se manter pública, deve se manter aberta ao escrutínio da população brasileira, ela deve continuar sendo nossa, ela não deve deixar de ser o maior patrimônio do povo brasileiro. Então, fazendo o uso dessa tribuna para chamar a atenção, primeiro, do silêncio em relação a essa greve, parabenizar a categoria que hoje, às 16 horas, começou uma mobilização e fará um grande ato em defesa do Brasil, em defesa dessa empresa, da empresa mais importante do Brasil, e conclamo aí a população do estado do Rio de Janeiro, essa casa, a prestar mais atenção e acompanhar essa greve que vem ganhando amplitude, que vem ganhando força e que pode ser uma das maiores paralisações já vista desde a década de 90. Então, eu encerro a minha participação nessa tribuna, no meu tempo regimental, dizendo, presidenta, da importância do tema mais uma vez, que nós devemos provocar para que ele saia da invisibilidade e para que essa casa comece a discutir o impacto dessa greve no estado do Rio de Janeiro, já tão combalido e tão sofrido com a crise econômica, com a crise fiscal, já nesse regime de recuperação fiscal que a gente vem sofrendo aí há algum tempo. Muito obrigada, presidente.